de hoje nós vamos aprender a trabalhar os tipos de costura. O que nós chamamos tipos de costura na realidade, a gente utiliza dois pontos da máquina, aliás, um ponto, que é o 301 da máquina industrial, e da máquina overlock, que é o 504. Esses tipos de costura, vamos fazer agora o primeiro deles, que é a costura simples. O segundo que nós vamos fazer é a costura tombada. Depois nós vamos fazer a rebatida. E por fim, nós vamos fazer a costura francesa. A costura simples consiste no seguinte: o pano já está previamente overlockado. Já está feito o acabamento, mas a gente pode fazer esse trabalho e fazer o acabamento só depois. Então, nosso primeiro procedimento, que já foi ensinado a vocês: olhar se a linha está passada corretamente na máquina, ligar a máquina, tá? Suspender o calcador e mais ou menos a 1 centímetro de distância, se vocês tiverem dificuldade, vocês podem fazer essa marcação. A gente inicia a costura. Essa costura é o 301. Tá? A classe é 300 e a 301. Por quê? 301 é costura industrial, feito na máquina reta industrial. Vamos lá, a gente começa a costura, dá um pequeno retrocesso para firmar o ponto, para não descosturar, né? Vai com essa costura até o final, sempre à mesma distância. Volto a insistir, se você tiver dificuldade, você pode fazer uma marcação no ferro, tá? Agora, puxamos a linha, cortamos, está pronto a costura simples. Agora é só abrir com o dedo, a gente passa aqui com a nossa a unha, tá pronto o ponto 300, a costura simples. Feito, volto a insistir, feito na máquina industrial, reta, portanto é o ponto 301. Cortamos o fio aqui e aqui tá pronto a nossa costura reta. Simples. Vamos para a segunda costura, tá? O nosso pontinho nosso aqui já tá trabalhado direitinho, overlockado, mas insisto novamente, a gente pode overlocar depois, passar a costura e overlocar depois. A gente costura mais ou menos a mesma distância. O procedimento é o mesmo, faz um pequeno retrocesso tanto no início quanto no final da costura. Vamos até o final. Fazemos novamente um pequeno retrocesso. Ok? Cortamos a linha. E agora nós vamos tombar, daí o nome tombado. Nós vamos tombar a costura para um dos lados. Então tá aqui, abre o tecido e vamos tombar a costura, ó. Vamos dar um tombo na costura para cá. E vamos reforçar essa costura na parte direita da costura. Então, não é necessário que a gente faça o retrocesso aqui nesse momento, porque essa parte é a parte que vai ficar pelo direito da peça, né? Então, na maioria das vezes, então não tem necessidade de se fazer um retrocesso, que às vezes tira a beleza da costura. É só fazer mesmo um reforço aqui, uma costura reforçando. Na costura tombada, está pronta a costura tombada, né? Na costura tombada, essa quantidade de costuras que a gente dá na parte superior, pode ser mais de uma, pode ser uma costura, pode ser duas, pode ser três, pode ser quatro. Isso é um gosto de acordo com as necessidades de cada trabalho. Então, está pronta a costura tombada. Então, costura simples, costura tombada, tá? Vamos à nossa terceira
costura, que é a costura rebatida. Olha, pra gente fazer a costura rebatida, o que que nós vamos fazer? Nós vamos juntar os dois pedaços de tecido, deixando um pouquinho, passando um pouquinho a mais. E vamos fazer bem próximo, tá? Vamos fazer uma distância bem próxima. Aqui. O procedimento é o mesmo da outra, só que a distância daqui pra cá é bem próxima, tá? Não é muito distante, é bem próximo. Dou um pequeno retrocesso no início pra firmar, tá? Vou tendo a preocupação de estar sempre à mesma distância. Olha, essa costura aqui de dentro, se ela ficar muito larga, a gente pode fazer um pequeno refilamento. No nosso caso não há tanta necessidade, mas eu tô mostrando, fazendo para mostrar que pode ser feito esse refilamento. E agora nós vamos abrir essa costura aqui, ó. Vamos abrir aqui, passar a nossa unha aqui para firmar. Se for necessário, pode ser também utilizado ferro, tá? Aqui, a gente passa a unha firmando. E agora a gente vai dobrar aqui, ó. Dobrar e vamos rebater. A gente tem que ter a preocupação dessa distância que está aqui chega a ser a mesma do final. Então vamos rebater a costura. Pequenino retrocesso, só para firmar mesmo o ponto. E vou dobrar até o final, com a preocupação de ficar a mesma largurinha do início até o final. Tá? Se vocês tiverem dificuldade, vocês podem utilizar o ferro, que no começo, às vezes, a gente não tem tanta prática com a costura, e aí pode ficar um pouquinho diferente, então podem utilizar o ferro. Pequeno retrocesso. Está pronta a nossa costura rebatida. É a costura francesa. Vamos costurar aqui na largurinha do pé de máquina, pé da máquina. Iniciamos, damos um pequeno retrocesso. Continuamos seguindo a largurinha do pé da máquina até o final, né? Chegando no final, a gente faz a mesma coisa, dá um pequeno retrocesso, terminamos a costura. Agora vamos refilar isso aqui, vamos cortar bem próximo da costura, ó. Bem próximo. Quanto mais fino ficar esse trabalho, melhor. Só que como o tecido aqui, o fio não é tão fino, é um algodão e não é tão fino, a gente não pode cortar muito porque senão esgaça. Então a gente corta fino, mas não excessivamente fino. Uma coisa que eu esqueci de falar, porque como o tecido não tem direito em avesso, é tudo a mesma coisa, mas se vocês estiverem trabalhando com um tecido que tenha direito e tenha avesso, essa parte da costura, esse aqui, onde você vai fazer essa primeira costura, é o direito do tecido, tá certo? Aí quando você termina de fazer esse refilamento, você vira, passa a unha com uma certa delicadeza, tá? E com a sua mão você vai fazer isso aqui, ó. Você vai acomodar o tecido. Nessa acomodação você sente aonde está o tecido. Ó, se você passar o dedo, você vai ver aqui, ó. Se fizer isso, ó, você vai ver que se você costurar pra cá,
vai aparecer fiapos. Então você tem que costurar aqui, ó, nessa posição. Então vamos costurar aqui. A costura francesa, quanto mais fino ficar isso aqui, mais delicada será a sua costura. Mesma coisa, um pequenino retrocesso. E agora, olha, com o dedo você vai sentindo aonde você pode costurar, que não fique aparecendo os fios do tecido, os fiapos do tecido da costura que já foi feita. Então, nesse momento, você vai estar costurando pelo avesso. E quando você virar, você vai estar com a costura pelo direito. Então, o direito da costura é esse aqui. Olha, o que eu falei foi isso aqui, ó. Ter a preocupação de não deixar esses fiapos aparecendo, tá certo? Só apareceu aquele que deu pra tirar. Então, a costura francesa está boa, tá? Se fosse num tecido mais fino, mais delicado, que a fibra do tecido fosse mais delicada, ela podia ficar mais fininha, isso aqui. Terminamos os nossos tipos de costura. Então, revisando: costura francesa, costura rebatida, costura tombada e costura simples.